Olá, amigos, bem-vindos ao Papo.com. Eu sou Sérgio Tamer e hoje nós vamos falar sobre saúde mental, gente. Esse é um assunto que está preocupando muito todo mundo, os empresários, as pessoas, porque as pessoas estão sofrendo. É aquela situação que a gente muito comum, que você dorme, acorda cansado, acorda no meio da noite, o celular está do lado da cabeceira, você vai ver se tem alguma mensagem, aí você não consegue ser produtivo, você começa a esquecer as coisas. Isso tem muito a ver com o trabalho, mas também com o ritmo de vida da gente fora do trabalho. E para isso a gente convidou a Aline Ribeiro, que é psicóloga, sócia da AR Consultoria, gestão de pessoas, trabalhou durante 10 anos na Scania na área de saúde, implantou todo um processo de saúde lá. E ela hoje, além disso, ela é nossa consultora aqui na agência. Ela está me ajudando a fazer a gestão da implantação do NR1 e cuidar do meu time. São 70 pessoas aqui que a gente tem que cuidar o tempo todo. A gente vai falar sobre isso, vai dar algumas dicas para você práticas de como é que você lida com uma situação de gestão ou mesmo de assédio e, enfim, e falar também para os empresários como é que eles devem lidar com a NR1. Bem-vindos ao Papo.com. Aline, super obrigado aqui pela sua presença, né? Hoje já está aqui, agora eu estou te perguntando as coisas, né? Vou abusar um pouco de você. Eu queria entender o seguinte, Aline, o Brasil hoje, os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores, eles estão efetivamente doentes, eles estão estressados, estão ansiosos? Essa é a realidade verdadeira que a gente encontra? Oi, Tamer. Primeiro, obrigada pelo convite. E, infelizmente, sim, né? Temos hoje, no Brasil, a segunda maior causa de afastamento são por transtornos mentais, só perdendo para as doenças ocupacionais relacionadas à ortopedia, por exemplo. Acidentes pessoais, fratura, essa coisa toda. As doenças ortopédicas, por conta das montadoras ainda, né? Questão de ergonomia, postura. Tá. E a segunda já é os transtornos mentais. Para você ter ideia, o Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Mais ansioso? Do mundo, pela Organização Mundial de Saúde. Existe até uma discussão sobre isso, né? Falando que os dados eles podem estar divergentes, porque o Brasil tem o Sistema Único de Saúde, então esses dados acabam sendo... A gente consegue contar. Exatamente, muito mais contado do que os outros países que acabam indo para as empresas privadas, né? Mas ainda é o país com o maior índice ali de afastamentos por conta da ansiedade. Me define ansiedade. O que é essa ansiedade do brasileiro? Ansiedade é uma resposta fisiológica, né? Quando o nosso cérebro ele enxerga um estímulo aversivo, para a gente se preparar para esse estímulo, ele libera adrenalina. Uhum. Então, o sistema nervoso simpático entra em ação. Na época das cavernas, qual era o estímulo aversivo que nós tínhamos ali? Um leão. Então, víamos um leão, o corpo liberava adrenalina, você saía correndo, estava tudo resolvido. Uhum. Agora, qual é o estímulo aversivo da vida contemporânea? É uma conta para pagar, uma apresentação, uma cobrança no trabalho. Você não vai bater na conta ou sair correndo da conta. Você tem o disparo de adrenalina, mas nenhuma ação real vai acontecer. E aí que você começa a perceber alguns sintomas que antes você não percebia. Coração acelerado. E quando isso começa a estar o tempo inteiro presente, você começa a ter um transtorno de ansiedade. Então é importante a gente falar que a ansiedade ela é vital e ela é importante. Se você está atravessando uma rua... Ela faz parte do trabalho também, não faz? Do trabalho, e tem até o lado bom, né? A gente até fala do estresse positivo, a primeira fase do estresse. Então, quando você está atravessando uma rua, aparece um carro frenético, se você não tivesse esse impulso adrenérgico, você ia morrer. Então, ela é vital. Só que com essa conectividade, com essa mudança do que significa perigo, a gente começou a ter esse disparo de adrenalina constante. Então, vamos imaginar que fomos feitos para fugir do leão, mas não fomos feitos para morar na jaula com o leão. Então, quando o sistema nervoso simpático libera adrenalina, o parasimpático restaura. Ele não consegue mais... O que é o parasimpático? O parasimpático é aquele que diminui essa adrenalina e te gera ali no estado normal. E é físico isso? É físico. Não tem nada que você possa fazer de mentalizar, parasimpático, entra aqui um pouquinho. Tem porque assim, quando a gente fala de estímulo aversivo, você tem o real, como por exemplo o leão,
E quando você pensa em alguma coisa, seu corpo reage. Se você pensa numa picanha, sua boca saliva. Uhum. É o começo de uma digestão. Então, se você pensa em algo que é aversivo para você, seu corpo libera adrenalina. Inclusive, Tamer, interessante, isso é um dos maiores fatores porque as pessoas não dormem. Porque antes de dormir, ela fica pensando, fazendo uma lista mental de tudo que ela tem que fazer no dia seguinte. O corpo entende aquilo como perigo e libera adrenalina. A adrenalina, eu acho que essa parte ela é um pouco técnica, mas é até interessante para o telespectador. Imagina que ela vai preparar seu corpo para uma ação. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tirar o sangue das extremidades e colocar nos músculos grandes. Então, preservação e para É o você leão, lutar. é o leão, né? É o leão. O leão exato. tá forte para me defender contra o leão. É isso, é Tá. isso. Então, primeira coisa, você contrai. Uhum. Por isso que a pessoa que tem ansiedade, estresse, tem dores nas costas. Outra coisa, ela aumenta o seu coração, né? O seu batimento cardíaco para você ter esse impulso. Então, a pessoa começa a sentir lá o coração acelerado. Se você está correndo do leão, você nem para pensar, isso é normal. Se você está sentado, olha para uma conta, seu coração acelera, você já começa a pensar, tô tendo um infarto. O pensamento de tô tendo um infarto é outro estímulo aversivo. O que vai acontecer? Mais adrenalina. Vai se alimentando. Vai se alimentando. Aí a pessoa fala, tô ficando maluco, vou morrer. Mais adrenalina. Acaba indo para o hospital. Aí entra na coisa do síndrome do pânico? Isso. Chega lá? Exatamente. Nossa, a gente está descrevendo o primeiro ataque de ansiedade que quando começa a ser frequente, você tem uma síndrome do pânico. Que você não consegue mais discriminar o leão, né? O estímulo aversivo. Entendi. Você começa, às vezes, a ter medo das próprias reações que o corpo produz da ansiedade. Agora, só um parênteses, quer dizer, a adrenalina aumenta a glicemia. Aumenta o açúcar no sangue. Exato, ela pode aumentar. A adrenalina, ela tá Ela pode aumentar, ela pode né? aumentar o açúcar no sangue, como ela aumenta o batimento cardíaco, ela também pode ter uma comorbidade ali com a questão da pressão alta, da hipertensão. Mas a adrenalina isolada, ela não é perigosa para o organismo. Entendi, é natural. É natural, Tá. Só que a pessoa tem uma iminência de morte, ela acha que ela vai morrer. E é esse pensamento de que eu vou morrer que libera mais adrenalina. Aí então você está me dizendo assim, o mal que a gente tem que cuidar é a ansiedade. A ansiedade é o começo do arco-íris, né, dessa trajetória, tá? É isso. Então, atrás da ansiedade vem o burnout, vem a depressão. É isso que você está me dizendo? É isso. Quer dizer, então, a hora que você vai dormir, isso a gente vê muito, né? Não tenha contato com telas, não faça joguinhos. Exato. Porque o joguinho é uma máquina de ansiedade, né? Você está em alerta, né? Você está em alerta o tempo todo, né? Isso é verdade? Então, verdade. Quer dizer, você, antes de dormir, tem que fazer o quê? É verdade. Existe até práticas que a gente chama de higiene do sono e, inclusive, é uma das dicas para quando a gente precisa gerenciar ansiedade e estresse, ou burnout. Já vou falar a diferença deles. Mas, assim, quando você está tendo esse ataque de ansiedade, que você me perguntou o que a gente pode fazer. Se a gente regular uma respiração, você consegue sair de uma crise de ansiedade sem uso de medicamentos? Fiz muito isso em empresas. O que é regular a respiração? Existe uma respiração leve, por exemplo, se você puxa o ar contando até 5 e solta o ar contando até 5, você ativa o seu sistema nervoso parasimpático. Aquela história da vovó, conta até 10, é verdade. É verdade. E o copo d'água com açúcar? O copo d'água com açúcar, não. O copo d'água com açúcar, eu acredito que seja mais você sair daquele ambiente, esperar, respirar, né? E quando você toma o açúcar acaba ajudando na sensação de prazer. Então, acredito que seja por isso. Mas quando a pessoa está nervosa, geralmente a gente dá um copo d'água, né? Isso. Pega um copo d'água para a pessoa. Isso. Que é tirá-la daquele ambiente e ela respirar. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer, se alguém estiver tendo uma crise na sua frente, por exemplo, primeira coisa, precisa tirar o pensamento dela da crise. Senão, não adianta. Você restaura a adrenalina, a pessoa pensa que está morrendo, a adrenalina volta. Então, a gente precisa tirar o foco dela. A gente sabe que está me lembrando uma situação que a minha filha viveu com um amigo nosso. Ele estava indo, nós estávamos viajando, e ele estava subindo para pegar um toboágua. E era muito alto. E chegou lá em cima e ele teve uma crise de ansiedade. E a minha filha, que tem psicóloga, pegou na mão dele, assim, falou, olha nos meus olhos. Aí ele falou, o que você fez ontem à noite? Isso. Me conta. E não sei o quê. E começou a tirar ele
daquele ambiente do medo da altura, né? Uhum. E ele recuperou. Então, muito em cima do que É você isso. falou, né? Quer dizer, do tirar o cara daquela situação do leão, né? O leão tá ali, vamos resolver o problema. É isso. As pessoas às vezes levam para o hospital, primeiro porque como as sensações corpóreas, elas são muito parecidas com um infarto, por exemplo, para ela ficar tranquila, ela precisa fazer o exame e falar: "Nossa, meu coração tá bom". Tá. Depois disso, é só ela mudar o foco. Se ela conseguir respirar, ela vai se autogerenciar. Agora, você falou que esse burnout é diferente de estresse. É. A burnout não é frescura. O pessoal fala, burnout é frescura, não quer trabalhar. Por que é diferente e se é frescura ou não? Tá, vamos lá. Então, assim, primeiro, para isso, vamos entender o estresse, né? O estresse é esse disparo de adrenalina, só que ele começa a ficar mais constante. O Uhum, corpo, ele não volta ao estado de equilíbrio. uhum, Então, você começa a desgastar esse corpo. A primeira fase do estresse é uma fase boa, ela é produtiva, você aumenta o foco, você trabalha mais. uhum. A segunda fase do estresse, que acontece quando esse estímulo aversivo ele não é eliminado, é contínuo, né? Lembra do moro na jaula com o leão. Uhum. O leão não vai embora. O corpo começa a entrar em exaustão. Com essa exaustão, é a fase que a gente chama de resistência, na verdade. Ele vai tentando buscar o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do corpo, e ele não consegue. Então, o que acontece nessa fase de estresse? A pessoa começa a ter alguns problemas de saúde isolados. Só para entender, a primeira fase dura o quê? É um período? Você falou, é um ciclo que eu estou vivendo ou ciclo. é etapas, É um dias? ciclo. Quer dizer, eu estou... Não, ela é aquele momento. Então, Tá. assim, por exemplo, eu vou casar. Aham, Então, eu tô naquele período de estresse até o casamento. tá. Passou o casamento, Aí o estresse passou. aumenta. Na verdade, sim, mas eu tô dizendo da Esse festa. não foi um bom exemplo. Vamos voltar, vamos Exato, voltar ao leão. Volta no leão que é melhor. Mas, Brincadeira, assim, brincadeira, gente. Adoro a minha esposa. Tá? eu também. Então, assim, quando você não consegue eliminar aquele estímulo aversivo, aquele Tá. problema, né, específico, você não resolveu com o seu chefe, você não resolveu o problema de uma mudança de casa, aquilo começa a ficar crescer. constante. Já no estresse, você libera adrenalina e você libera um outro hormônio que chama cortisol. Tá. O cortisol, ele começa a diminuir a sua imunidade, a resistência do seu corpo. Tá. Então, e começa também a afetar as suas emoções, o seu estado de humor. Então, você começa a ficar irritado, você começa a ter algumas questões de saúde isoladas, então você começa a ter um problema de pele ali, uma gripe do outro lado, passa uns dias, você trabalha, aí você volta, você tá com gastrite. Uhum. Então você começa a perder a produtividade, mas você ainda tá tentando resistir àquilo. Continua trabalhando. Você tá trabalhando. Mas fisicamente você sente um desconforto. Exato. E aí você percebe a produtividade desse colaborador já diminuindo. Tá. Esse é o cortisol que gera isso? É. É o cortisol. É o É cortisol. esse que aumenta o açúcar. É. Esse que aumenta a glicemia, Esse né? que aumenta. Esse é o maldito. Eu É sei isso porque eu sou mesmo. pré-diabético. É engraçado. Se eu fico nervoso, é instantâneo. Ele é totalmente catabólico para o corpo, é É péssimo. horrível. Maldito. Engorda, inclusive. Mas ele é importante pra gente também, né? Também, Tá. né? Mas moderadamente, como a gente Moderadamente. disse, né? Ah, então, A natureza é perfeita, ela foi interromper. feita Segunda fase, eu tô nessa fase do meu corpo reagindo a esse estresse, é isso? isso. Tá. Então, aí você tá lá, o estímulo aversivo continua, o corpo não conseguiu voltar para o equilíbrio, né? Restaurar aquela homeostase, ele vai cada vez mais adoecendo, Uhum. até que ele chega na fase de exaustão. Tá. E aí, nós temos 2 nomes para o mesmo processo. A fase de exaustão do estresse e o que a gente chama de burnout é a mesma coisa. Mas por que então será, né, que existem 2 nomes? Burnout, ele foi classificado como uma doença agora em 2022. Antes Uhum. disso era estresse. Estresse. É. Estresse agudo. Exato. Tá. Qual a diferença? O burnout, ele está diretamente relacionado ao trabalho. Então não dá para falar que é frescura, porque ele tem nexo causal. Eu não Eu sei não se... tô dizendo, tô falando Não, tô dizendo que as assim, pessoas falam, não né? dá para o empresário falar que é frescura, porque ele tem nexo causal. O que Tá. isso significa? É uma doença ocupacional. A empresa é responsável. Ele ganha, inclusive, estabilidade na empresa. Tá. Então, existe um CID diferente, né? Para quem não sabe o que é CID, é Código Internacional da Doença. Tá. Então, existe um livro ali que cada doença tem um código e é isso que gere
a parte médica com cada doença. E por conta disso, né, quando você tem um estresse, o estresse ele pode ser um estímulo que está acontecendo na sua vida pessoal. Como eu falei aqui, um casamento, às vezes alguém da minha família Uma doença, alguma doente. coisa, tá. Exato. Quando já tem o código do burnout, já está explícito ali que foi o trabalho que me adoeceu. E se o trabalho me adoeceu, entra como se fosse um acidente de trabalho. A empresa é responsável. Agora, veja bem, eu acho interessante isso, quer dizer, mas a pessoa não é só trabalho, né. Então ela é trabalho mais vida pessoal, Perfeito. tá. Então ela tem um estresse no trabalho, um nível de cobrança muito alto, um problema que ela não está conseguindo resolver, uma meta que ela não está conseguindo alcançar. Uhum. Empresas mais agressivas colocam metas que são, às vezes, inalcançáveis, Inatingíveis. mas ela também tem um problema no casamento, ela tem a mãe dela que está doente. Esse conjunto é que vai levar ao estresse agudo, e aí você fala assim: "Ah, o do burnout foi gerado pela empresa", mas não existe a vida na empresa e a vida privada, é isso que eu queria entender. Quer dizer, Sim. como é que você gere uma situação dessa e qual é o momento de eu procurar ajuda médica? Porque é aquela história, você vai ficando doente, né, é uma espinha que aparece, é uma gripe, é uma dor de ouvido, qual é o momento de falar assim: "Poxa, eu estou precisando de apoio médico, porque eu não estou conseguindo sair disso sozinho"? Nossa, perfeito, assim, Tamer. Eu vou até dar um exemplo, né. Quando eu estava o tempo inteiro na empresa, eu estava ali para fazer algumas reuniões. E vira e mexe eu precisava sair da reunião para atender uma emergência de um colaborador ou de uma liderança que teve um ataque de ansiedade. Quando você ia atender esse ataque de ansiedade, eu falava assim: "Olha, o que você tem é estresse". A pessoa saía, voltava para a atividade e não fazia nada. Quando o médico atendia e falava assim: "Ah, o que você tem é o coração", ele ia ao médico e mudava o estilo de vida, comia diferente. E aí o que que acontecia? Cada vez mais aumentava o índice dos ataques de ansiedade. E Uhum. aí eu falava assim: "Óbvio, você não mudou o seu estilo de vida". Então as pessoas negligenciam o cuidado, elas principalmente quando se fala de transtorno mental. Acha que vai sarar sozinho, não precisa Uhum. fazer nada. Para isso, ele precisa buscar ajuda especializada. Em alguns casos, um psicólogo, em alguns casos, um psiquiatra, porque quando já impacta no corpo, precisa de uma ajuda medicamentosa para isso. Uhum. Não aparece do nada. Isso é uma doença que ela vai se construindo. E quando ela vai se construindo, da mesma forma, a empresa ela tem ali os indicadores dela, né? Ela Uhum. tem os KPIs e as avaliações. Quando uma pessoa ela está adoecendo por conta da empresa, isso já está sendo eh, anotado, mensurado, ela tem feito pontuações, olha, aconteceu isso, a liderança não está Uhum. bacana, ainda mais agora, a gente vai falar da NR1, que é mais um fator para ajudar Uhum. nesse sentido. Então, quando você vai afastar um colaborador ou uma pessoa, ela já tem um relato ali, o psicólogo ele já está atendendo, ele descreve no relatório qual é a causa, se é pessoal Ou se ou é se é laboral. ou se é laboral, quando ele está fazendo a avaliação daquele caso Daquele específico. caso específico. Tá. E aí você tem os canais de denúncia, então você começa a levantar os dados, né, você tem até porque, por exemplo, um caso de assédio, você tem que ter uma testemunha, você tem que Uhum. ter alguns indícios ali para comprovar o assédio, Uhum. né, então não é difícil de saber. Quando o estresse, ele é multifatorial, ele é diagnosticado com o CID do estresse. Quando Tá. é exclusivamente o espaço do trabalho, é o burnout. Tá. Agora, Aline, uma coisa que se me preocupa muito, né, a gente vê, eu sou da geração sem celular. Quando eu comecei a viver a minha vida profissional, não tinha celular, Eu tá, também. não tinha. Tinha bip. O máximo que a gente tinha era um bipzinho e poucos tinham, era mais equipe de vendas que tocava, e eu nunca usei bip, tá. Mas aí surge o celular, tá, e o celular ele vai numa crescente, primeiro era para poucos, e depois não tem quem não tem celular, tá. O que dá uma hiperconectividade, está todo mundo conectado 100%, 365 dias por ano, 24 horas por dia. As pessoas, inclusive eu, durmo com o celular do lado da cabeceira ali, entendeu? Porque a gente, aquele medo de perder alguma coisa, né? É. Ai, será que teve alguma coisa? Ai, deixa eu ver se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, se tem alguma mensagem. E para piorar, surge uma coisinha chamada rede social, tá? Que acha um canal maravilhoso, um celular na mão das pessoas.
Você falou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Esse combo celular, rede social, não faz isso explodir? Com certeza. Tá. Com certeza, porque quando você não tinha eu também sou da geração que não tinha Ah, celular. é nada, você é menina, pô. Obrigada, É. vamos deixar assim, né. Você ainda conseguia, né, você ia, trabalhava, atendia as demandas, mas você chegava em casa e assistia a novela das 8, então estava tranquilo. Feliz, né? Feliz, então a gente pensa, né, nossa, hoje tem tantas facilidades, eu ficava na fila do banco e ainda assistia a novela das 8. Hoje eu faço tudo pelo celular, não consigo assistir um seriado, alguma coisa, por quê? Então, os limites que eram claros entre o trabalho e a vida pessoal, misturou tudo. Então você não consegue mais ter esse tempo ocioso. As pessoas descansam exatamente jogando no celular, ou seja, estimulando essa ansiedade, Mais essa adrenalina, mais adrenalina. cortisol. Exatamente. Tá. Elas ficam nas redes sociais também sendo bombardeadas de informação. Então, quando que você esvazia essa mente, pensa numa coisa, um trabalho mais mecânico. Então, por isso que eu acho que existe essa nova onda de olhar para a qualidade de vida e da importância ali de você fazer um exercício físico, de você tirar o celular, porque se a gente não mudar essa forma de agir, essa cultura que foi implementada, isso não vai ser sustentável. As pessoas As vão pessoas adoecer vão e adoecer. adoecer muito. Olha, eu estava vendo uns dados hoje, o índice de crianças, não se falava de crianças com saúde mental. Hoje a gente fala de 15%. Quando eu falo em criança, me assusta mais, porque eu estou falando assim, de 5 a 9 anos de idade. As crianças estão exaustas. Antigamente, elas brincavam na rua, Sim. se distraía. Hoje, até para a gente trabalhar, você deixa seu filho o dia inteiro na escola. Ele tem aula de música, ele tem aula de piano, ele tem aula de xadrez, economia, e elas não descansam. Me diz uma coisa, qual foi o teu caso mais marcante que você viveu ali naquele período da Scania, não sei se você pode citar, não quero saber nomes, e em crianças, o que que você viu assim que te chamou a atenção? Falou: "Poxa, olha, esse caso aqui foi um caso que me..." Tá, eu tenho 2 casos, assim, né, eu acho Não que o sei nem se você pode primeiro falar, entendeu, o acho que sem primeiro citar o nome pode, é, né. claro, pode sim. Acho que o primeiro caso, era uma pessoa brilhante, né, extremamente competente, e o que vale a pena também deixar claro é que quando você está num quadro de burnout, um dos sintomas do burnout é a sensação de incompetência. Incompetência. A pessoa pensa que, na verdade, se a gente pensar que tanto as relações abusivas, e a gente fala de um assédio, por exemplo, como a exaustão, ela faz com que você sinta que você não está dando conta, ou que você não é bom o suficiente. E aí você pega uma pessoa brilhante, né, que representa ali um percentual altíssimo da produtividade daquela empresa, hã, que acabou perdendo o prazer de viver, o prazer de viajar, se sente culpada porque está ausente com a família. Quando tem aquele momento, de descanso, ela não quer estar presente, ela quer se isolar. Então, eu acho que isso marca muito, né, você fala: "Nossa, existe ali uma capacidade, uma competência tão grande que não está sendo aproveitada, e a pessoa está infeliz". E é aí que a gente deve voltar para as Ele prioridades, está né, se qual o afogando sentido numa disso? piscina rasa. Qual o sentido disso, Entendi. né? Então aquela pessoa que era produtiva hoje não consegue produzir nada. Isso é muito forte. E você viveu Vivi, numa vivi, situação dessa? vivi, ajudei, e aí a gente esbarra, né, principalmente essa geração mais antiga, eu acho que a nova geração, como ela já nasceu conectada, ela também está entendendo essa importância de balizar a saúde, física, de ter um tempo de atividade física, de alimentar melhor, você vê que isso tem crescido. Na Uhum. nossa geração a gente não falava muito disso, né. Sim. Então, antigamente você responder o seu chefe fora do horário de trabalho, era sinal de competência. Você está exausto, né, quem trabalha muito, ficava até tarde, depois do horário do expediente, era sinal de competência, de estar vestindo a camisa Uhum. da empresa, de que a pessoa, ela vai poder crescer na organização. E aí, quando a pessoa, ela tem um quadro como esse, ela tem receio de buscar ajuda, porque ela acha assim: "Nossa, como é que eu vou ser promovido, se o meu chefe vai achar que eu não dou conta nem do que eu estou vivendo? Entendi. Como é que ele vai me dar mais responsabilidade?".
E na verdade não é por Ou aí. se a pessoa é fraca. Exato, Ela é fraca, ela não aguenta o tranco. exato. E na verdade Certo, não é por aí, certo. né. E isso foi uma quebra, inclusive, de cultura, né, porque muitas vezes pode existir sim empresa que tem essa mentalidade? Pode, mas a tendência é que as empresas não pensem assim. E aí você viu essa pessoa melhorando e sim, sendo promovida, crescendo na organização com uma vida sustentável. Agora, Aline, só para a gente fechar a parte das pessoas e entrar na NR1, tá? Ok, Esse cenário que você está colocando aqui, ele afeta casamentos, ele afeta relacionamentos, né? Quer dizer, um bom ambiente familiar, né, onde você consegue conversar com a tua esposa, expor suas preocupações e vice-versa, né, ajuda nesse processo, né, porque senão fica aquela coisa, estou ficando doente, chego em casa, fico lá, me jogo no sofá, né, é, não quero falar com você, não procuro para namorar, aí você já começa a falar, já tem outras coisas, e no fundo é um processo depressivo que está em exato. andamento, né. E aí o companheiro, tanto o marido, a mulher, ou o que seja, tem que entender isso também para ajudar a tirar essa pessoa desse ambiente, né. Porque não é Exatamente. só a empresa também, a gente vai falar da empresa, do papel da empresa, mas a família aqui também tem muita importância, para os filhos, né. Você vê teu filho muito quieto, muito isolado, tem que conversar, né. Exatamente. E aí a gente usa um termo na psicologia que é psicoeducação, né, a importância de educar a população sobre esses temas, um pouco do que a gente está fazendo aqui, para que eles consigam identificar os sinais precoces de adoecimento. Inclusive esse era um treinamento que eu dava para as Quais são os organizações sinais? sobre como a liderança pode identificar no seu colaborador esses sinais precoces. Você acabou de citar todos eles. Então, assim, aquele colaborador que sempre foi comunicativo, ele chega, ele não fala com ninguém. Ele começa a ter pequenas explosões, está mais quieto. Você começa a perceber a queda da produtividade. Né? O humor não tá igual. Aí começa a ficar doente, porque lembra que eu te falei que vai caindo. Você começa a ver alguns afastamentos pontuais. Esse é o Uhum. momento de você chamar e Começar a oferecer conversar. A isso, expressão dele, expressão exato, corporal, começa a reclamar de tudo, um cara que nunca reclamou, exato. começa a reclamar. E em casa? As mesmas coisas. Mesma Então, coisa. assim, você começa a ver. Uma coisa que sempre os pares reclamam é: final de semana ele quer ficar deitado no sofá ou dormindo. Não faz Jogando, nada com a família. jogando. Exato, ou jogando. É. Não faz nada com a família. Irritabilidade, Uhum. a pessoa não quer mais estar em sociedade, porque fala que isso demanda muita energia, é desgastante. Para o jovem. Uhum. Não só o jovem, o Exato, adulto qualquer também. As domínio. pessoas começam assim: "Ah, é festa de família? Não, não quero. Não consigo estar no meio de pessoas. Isso aqui que a gente está fazendo demanda uma energia muito grande", né. Alterações de sono e alterações alimentares. Então, o que que são alterações? Pode ser tanto para mais quanto para menos. Então, tem aquela pessoa que ela começa a comer muito, até É. como uma busca de prazer, já que ela não sente prazer em mais nada, e aí ela busca ali, né, a serotonina e a dopamina rápida, através dos alimentos, principalmente açúcar, e e tem gente que não consegue comer, para de comer, Aí é emagrece o muito. bullying, como é que chama aquela doença lá de que a pessoa vomita? Você tem os transtornos alimentares, anorexia, Anorexia e né. tal. Você tem também as alterações de sono, então o que que acontece? A pessoa está sempre exausta, só que chega à noite ela não consegue dormir, ela não consegue desligar. E aí Aí vai troca a noite pelo dia. sim. E Não dorme à noite, vai fazer. muitas vezes não consegue nem trocar, ela Mas você não está me dizendo o consegue seguinte, descansar. a gente tem que estar atento dentro de casa o que está acontecendo. Quer dizer, olha, Perfeito. tem que estar ouvindo, mudou o comportamento, Mudou o vamos padrão. conversar. Exato, Tá, exato. mas não é também assim, leva no psicólogo, leva, porque tem essa coisa, vou entregar lá para o médico e ele resolve. Não, a família tem que ajudar, como Exatamente. a empresa tem que ajudar. Exatamente, Tá. E deixa exatamente. eu perguntar uma coisa, aí vou falar de empresa, tá? Quer Tá. dizer, eu sou empresária, você é empresário, a gente está implantando NR1, está tomando os cuidados. Me explica um pouco assim, didaticamente, o que que é a NR1 e o que que as empresas têm que fazer, e se isso vale para empresas pequenas e empresas grandes, médias e grandes, né? As NRs são normas regulamentadoras que o Ministério do Trabalho traz ali para ajudar a empresa a gerir os riscos ocupacionais. Uhum. A NR1, ela já existe há 47 anos. 47? 47 anos. Ela é como se fosse a mãe de todas as normas. Ela que Tá. dita as outras.
como base, né? E antes ela mensurava os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. E a grande mudança que passa a entrar em vigor agora, em maio de 2026, é a inclusão dos riscos psicossociais na norma. Tá. Então, hoje as empresas elas têm como obrigatoriedade diagnosticar esses riscos, mensurá-los em grau de probabilidade e gravidade, Uhum. apontá-los no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional, e ela tem que ter dentro desse programa ações contínuas, não são pontuais, para mitigar esses riscos. Então, Me dá um exemplo, vai lá. Estou monitorando a minha equipe, eu tenho que ter um esquema de monitoramento? O que que é câmera? Como é que eu monitoro o pessoal? Além não, daqueles indícios que você falou, está mais irritado, está mais nervoso. perfeito. Então, assim, você precisa ter um profissional capacitado ali, não necessariamente um psicólogo, mas um profissional capacitado, para fazer um diagnóstico do ambiente. É diferente de diagnosticar o colaborador. Tá? Então, você vai observar aquele ambiente, existem uma série de inventários, você tem testes psicológicos. Fora do Brasil já existem esses inventários que são utilizados nessas ferramentas para que você tenha esses apontamentos de maneira bem assertiva. Uhum. O Ministério do Trabalho, ele aponta ali 13 fatores. Quantos? 13. 13? Isso. 3. Tá. 13. Quando a norma começou eram 9, agora esse ano ele incluiu mais 4. Então, são 13 fatores de risco, então ele já nos direciona o que é para a gente observar. Então, por exemplo, assédio de qualquer natureza, né? Tanto o assédio moral como o assédio sexual, justiça organizacional, reconhecimento, se o que o colaborador está fazendo está sendo reconhecido, sobrecarga de trabalho. Então, como que está sendo distribuídas as funções ali, se está respeitando o horário de descanso do colaborador. Tem justiça, gestão de mudanças, assédio, cultura, clareza, autonomia. Então, se o colaborador ele não consegue dar as opiniões ou chegar até o gestor, isso é um problema de liderança. E aí a empresa precisa fazer ali uma reciclagem com a além liderança. disso, vale para qualquer tipo de empresa. Porque a empresa, imagina que numa empresa menor, talvez seja mais fácil de você implementar, mas pega como você falou, a Scania, uma outra grande corporação, nós estamos falando de milhares de trabalhadores. Sim. Como é que você tem um processo para fazer isso? Sim. Na verdade, Tamer, as grandes corporações, elas já olham para isso há muito tempo. Uhum. Então, eu acredito que a NR1 não seja uma novidade. Eles já têm esse processo implementado, a única diferença é que isso antigamente não era auditado, hoje é. Mas você olha para essas empresas, elas já têm até a ISO 45001, que é um reconhecimento, né, internacional de que a empresa tem um ambiente saudável, né? Você falou risco psicossociais, é isso? Uhum. O que é o psicossocial? É isso tudo que a gente conversou? É isso tudo que a gente conversou. São os fatores que levam que levam a empresa a ter um ambiente saudável ou tóxico. Então, o que leva o colaborador a adoecer. Então, quando a gente pensava nos riscos físicos e químicos, né, você tinha ali as medidas protetivas. Agora, esses riscos, você não tem ali um plano de desenvolvimento claro. Então, você pode falar assim, é injusto. Uhum. O líder, ele está favorecendo a outra pessoa por critérios subjetivos. Então, isso já é um indicativo de um risco psicossocial. As demandas não bem distribuídas, então ele pode falar, nossa, olha, eu não trabalho só às 8 horas, eu estou trabalhando 14 horas, e olha, eu tenho como comprovar isso. Uhum. Então, quando você diagnostica isso, e você coloca ali, isso também protege a empresa, né? Entendi. Eu vejo nesse sentido. Você tem uma empresa você tem um colaborador que sai da empresa, e aí ele fala assim, eu vivi assédio depois. Vamos supor que isso não seja verdade. Tá. Quando você está aplicando a NR1 e você tem o programa de gerenciamento, você fala assim, mas por que isso não foi apontado? Você tinha um canal para fazer. Você tinha um canal, você respondeu a pesquisa, as ações foram feitas, então você também protege a empresa nesse sentido.
né? As pequenas empresas, elas eram as que mais sofriam com esse tipo de coisa. E hoje, principalmente financeiramente, né? Porque você tinha os afastamentos, você tinha altíssimo turnover, você tinha um absenteísmo altíssimo. Uhum. A gente fala muito também do presenteísmo, que é quando a pessoa ela está presente, mas ela não está produtiva. Uhum. Então, hoje, as pequenas empresas, elas fazendo esse movimento, né, de gerenciar, organizar, ela vai ganhar muito em Eu vou te produtividade. provocar, então. A gente está chegando Provoca. quase no final, mas a gente quer te provocar. Depois da pandemia, todo mundo se acostumou a trabalhar em casa, tá? Uhum, Eu, particularmente, sou adepto do híbrido. Eu acho que não dá nem ser lá, nem cá. Porque eu acho que cultura empresarial você não constrói com todo mundo trabalhando. Essa é a minha opinião, tá? Você pode uhum, discordar, uhum. aceito perfeitamente. Mas eu acho que o contato, para você desenvolver uma cultura de uma empresa, o contato, a troca é importante. Isso pode se caracterizar, se você falar, não, vai ter que ser presencial. 2 dias por semana, 3 dias por semana. Isso pode se encaixar dentro da NR1 ou não? Não. Existe um fator na NR1 que é avaliado, inclusive, que é trabalho isolado. Então, observando que se aquele colaborador, o isolamento, você está falando aqui de quando a pessoa ela quer trabalhar de casa, Sim. mas você tem a contrapartida que é a pessoa que se sente isolada da equipe e acaba se deprimindo por conta A disso. gente Então, viveu muito isso aqui, viu? exato, A pandemia causou muito problema das pessoas, porque até a deprimido. autoestima, Aline, a pessoa não se veste, a Uhum, pessoa, né, não se prepara, não passa um perfume, ela fica em casa uhum. e convivendo com o gato ou com o cachorro, com o passarinho, né? Então eu particularmente tinha muita, isso não encaixa na NR1, então, quer dizer, Isso se é você falar, avaliado. mas se vamos trabalhar híbrido, ai, estão me forçando a vir trabalhar, Não, isso não. não cabe. Não, Tá. mas é avaliado tanto se a pessoa está isolada, Uhum. ou, por exemplo, se ela trabalha o tempo inteiro presencial e ela sente que aquilo acaba desgastando bastante, a gente está em São Paulo, você Tá, perde muito tempo de locomoção, isso vai ser apontado como um fator de risco. tá. Mas o fato de você gerenciar dessa forma não é um. E Aline, assim, é importante que as empresas tenham uma política contínua de treinamento dos colaboradores, de falar sobre outros assuntos, sobre qualidade de vida, sobre Muito. nutrição, é importante reunir a equipe de alguma maneira. Olha, vou trazer para vocês um debate sobre qualidade de vida, sobre, como eu te falei, nutricionismo, como viagens, como educação financeira. Isso tudo ajuda nesse Nossa, pacote. muito. E eu ouso dizer que assim, né, antes era importante, hoje é obrigatório. Tá, Isso faz parte da NR1, tá. né. Então, como eu falei, a primeira coisa, psicoeducação. Então, às vezes as pequenas empresas, elas vêm com essa questão, né: "Ai, a gente não tem recurso para implementar a NR1". Mas a NR1, ela não traz ali, determinados padrões obrigatórios, ela traz diretrizes. Então, você não consegue fazer uma roda de conversa, você não consegue ali fazer um diagnóstico e trazer uma psicoeducação. O que você falou, day off, né, vai ao Um day aniversário, você dá o off, day off para ele, exato. quer dizer, A então gente tem muito material gratuito tá, na internet bom, né, então você precisa obviamente fazer um filtro ali para tá. os materiais acadêmicos, mas você pode criar uma trilha de autocuidado. Então, não necessariamente a empresa precisa investir financeiramente Tá. muito, ela precisa ter um Ô, olhar Aline, eu cuidadoso falo para que isso. aqui na agência eu tenho assim, eu tenho amigos que dão, você vai dar uma palestra para minha Uhum, equipe, tem uma professora que vai dar de educação financeira, a outra vai falar de nutrição, quer dizer, dá para você no teu com network certeza, chamar pessoas que possam colaborar com esse processo, né. com E certeza. quanto tempo demora, assim, de uma empresa que quer começar, eu sei que está atrasado, vamos lá que o cara não começou. Quanto tempo entre começar o processo da entrar enquadrar na norma, até eu sei que é um processo contínuo, até assim, tá ok, estou mais ou menos em ordem. Demora o quê? 1 mês, 3 semanas, 2 anos? Assim, Tamer, isso depende, né, de empresa para empresa, por quê? Você faz o diagnóstico. Primeiro que a Uhum, empresa ela tem, né, o turnover, você tem muitas mudanças, ela não é fixa, ela é muito fluida. E aí, você faz o diagnóstico. Depende de quais são as ações e qual a complexidade para uhum. implementar essas ações. Você fazer um diagnóstico e fazer um plano de ação para estar no PGR, isso é muito rápido. PGR é o plano É o plano de gerenciamento de de risco, risco, tá, né, que é o que primeiramente é o primeiro passo para você estar dentro da norma e não ser, autuado. autuado. Mas as ações elas são
contínuas. Então, essa norma ela não veio para você fazer alguma coisa e pronto, estou na Tá. norma. Você vai ter que fazer essa avaliação É anualmente. mudança de comportamento, né? Exato. Tá. Ela veio para ficar e para incorporar o dia a Diz uma dia. coisa, você na tua consultoria, você tem, assim, se as pessoas quiserem falar com você, tem algum contato que a gente possa estar deixando aqui nos comentários? Tem sim. Tem o meu site, Tá. né, www.arconsultoria.com.br. Tem o telefone, É posso o passar? telefone, você acha, publicamente, acho melhor Então entrar via só dá consultoria. perfeito, E você mantendo, porque assim, você pode bater um papo e entender o momento da empresa, né? exatamente. Então, como a gente fez, né? A gente começou a conversar, gente, não é complicado, tá? Eu estou aplicando, estou desenvolvendo aqui, já está pronto, graças a Deus. A Aline está comandando isso para nós. E graças ao todo o trabalho, um bom relatório, né, Aline? A gente Com tem certeza. um resultado bem bacana. E aqui, assim, a gente tem um time, eu falo muito para ela, nós temos, a gente é um time muito fechado, pessoas que estão muito tempo com a gente, mas nunca confundir que trabalho é trabalho e família é família. Não é isso? Eu acho que esse é um ponto entre a gente é muito humano, a gente tem que ser humano com as pessoas, tratar, entender os problemas, ajudar a resolver. Mas também do lado do colaborador, também o lado né, olha, eu estou aqui também para fazer com que esse negócio cresça, né? Uhum, Não é só um lado nem o outro, é esse equilíbrio buscar o tempo todo, né, Aline? Acho que é isso. exatamente, é isso. Aline, alguma coisa que eu não te perguntei que você queira falar, que você acha importante? Meninas da produção que estão aí acompanhando, algum ponto ou não? Não? Eu acho que o único ponto para finalizar é que o custo da negligência, de não prevenir, ele é muito maior do que o investimento nesse sentido. Então, a gente estava falando, né, do burnout, das doenças mentais, isso impacta quase 1 trilhão na economia global. Global. A Que é afastamentos, por expectativa afastamentos. isso, a expectativa, esse é um dado de Harvard, é que até o final dessa década chegue a 13 Quanto? bilhões, 13 bilhões. Então, esse dado é assustador, eu acho, né, então precisa, é por isso que eu acho que o governo está dividindo a responsabilidade ali com a empresa, né, e a gente precisa de fato olhar para isso, porque deixou de ser uma questão apenas de saúde, eu acho que é uma questão de negócio também. Sim. E Brasil é um dos poucos países do mundo, como você falou, que tem o SUS, né, quer dizer, a Exato. gente é um país que tem o suporte, né, para Uhum, qualquer pessoa que uhum. queira também ter essa necessidade, e a empresa olhar para isso, né, olhar para o colaborador, né. Eu costumo dizer, Aline, que um bom CEO, um bom presidente de empresa, tem que ter o RH, as pessoas como braço direito na hierarquia, É, porque as empresas são feitas de pessoas. é isso. Quer dizer, então você tem que, se as pessoas não estão felizes e não estão performando, você não vai ter resultado. Você pode forçar, você pode, mas no longo prazo você não vai sobreviver, né. Então acho que é um ponto É importante, né. isso. Eu vejo as pessoas falando, né, que às vezes até preocupado com a IA, com a inteligência artificial, roubar o nosso trabalho, mas eu vejo que, assim, a inteligência emocional Uhum. que está ali abaixando a produtividade. Então a gente precisa Cuide da IA, mas cuide mais da IE, né, da exatamente. emocional, né, então acho É que é isso. importante. Aline, eu queria super agradecer, olha, foi ótima a conversa, acho que tem outros assuntos que a gente vai trazer, com certeza a gente está se conhecendo e vai fazer muito trabalho, e se você gostou da conversa, gente, você vê que tem essa questão da ansiedade em todos os aspectos, tá. É pegar a fila do banco ou pegar a fila e não ficar ansioso, a sua hora vai chegar, né, pô, não anda, tal, a gente tem isso muito na gente, né. E a ansiedade é a mãe de todos os males. Vamos cuidar dela com carinho, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor no trabalho e em casa. Se você gostou do conteúdo, dá o joia, compartilha com seus amigos. Esse vídeo tem que ser compartilhado para todo mundo, hein, gente? Porque o assunto fala para a criança e fala para o mais velho, né? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito, muito obrigado, Aline, de coração, viu? Foi um Foi prazer. ótimo.